A paz do Senhor para todos. Eu acho que é a primeira vez que alguém vai falar aqui de capa, viu? Acho que é a primeira vez, essa beca. É um prazer, irmão, estar na casa do Senhor para louvar ao nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória. Eu não sei se alguém poderia, por favor, trazer um copinho d'água para mim, porque foram 11 músicas. Obrigado, Fernando. Nós estamos felizes por estar esta noite, né? Louvando ao Senhor. Cantar, louvar ao Senhor é muito bom, não é, Ninho? É muito bom a gente louvar ao Senhor. Aquele que está alegre, ele canta louvores ao Senhor nosso Deus. Irmãos, a minha palavra, ela será rápida. Vou cantar não, tá? Estou abrindo a partitura aqui, mas não vou cantar não. Eu quero depois fazer uma menção aqui de uma frase da música que nós cantamos. O profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. No versículo de número 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse texto, não vou ler todo, não dá tempo para a gente discorrer todo o texto, mas o texto nos informa que o nome quádruplo e os atributos desse menino, desse Messias, desse Rei de Amor que acabamos de cantar, né? O Rei de Amor, Rei de Amor. E o profeta, ele diz que esse rei, esse Messias, esse menino nasceria para reinar para sempre sobre o trono de Davi. E eu quero destacar aqui apenas este atributo, este nome, Maravilhoso Conselheiro. Só este nome. E este nome, Maravilhoso Conselheiro, ele é a palavra viva, ele é a fonte infalível de orientação, ele é a palavra viva, ele é a fonte infalível de orientação, e ele é a sabedoria inesgotável. E depois esse menino, que já é adulto, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu estava meditando, irmãos, apenas nesse atributo desse menino, desse Messias que o profeta falou há tantos anos atrás. E eu me fiz lembrar desse conselho quando Mateus, ele deixou registrado para nós um dos maiores extraordinários, vou usar aqui a palavra do pastor Paulo, que ele fala muito extraordinário quando se refere às coisas de Deus, né? E Mateus registra um momento de um dos maiores e extraordinários conselhos que o Senhor Jesus deu. Lá no capítulo 5 de São Mateus, eu gostaria que se colocasse na tela, não vou comentar os versículos, mas só para nós lermos juntos. Quando Mateus registra que Jesus, vendo a multidão, capítulo 5 de Mateus, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte
E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí Jesus começa então a ensinar aquelas pessoas. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, nós pensando nesta cantata, pastor, esse rei de amor, um dia ele sobe lá no monte, é o que nós estamos lendo, né? Lá no monte, os discípulos aproximam-se dele, a multidão, e Jesus então abre a boca e começa a ensinar, a dar conselhos àquela multidão. Interessante que quando nós lemos a partir do verso 3, se puder colocar para mim, o verso 3, que cada bem-aventurança desta aí, ela resulta em uma bênção. Não vamos ler todos os versículos, só esse versículo e o 4 só, porque o tempo não nos permite. Então diz assim, Mateus escrevendo os conselhos de Jesus. Obrigado, Benjamin. Me permita um instantinho só. A vozinha de 70 canta 11 músicas. Mas bem-aventurados os pobres de espíritos. E como consequência desse conselho, de ouvir esses conselhos, Mateus deixa registrado que bem-aventurados os pobres de espírito. Quando você ouve o conselho de Jesus, quando você ouve a mensagem de Jesus, quando você entende os conselhos de Jesus, quando você aceita os conselhos de Jesus, quando você segue os conselhos de Jesus, a bênção está no final do versículo, porque deles é o reino dos céus. O verso 4, por favor, diz assim: bem-aventurados os que choram. Outro conselho de Jesus, esse maravilhoso conselheiro, aconselhando aquela multidão, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E há um outro momento que eu quero comentar com vocês também, já daqui a pouquinho vou encerrar. Eu falei com o coral ali que não precisava ficar ali não, porque eu ia até mais ou menos meia-noite. Já quem estava em pé ali há tanto tempo, né? São Marcos capítulo 5, eu quero destacar um outro momento desse rei de amor, lá na montanha, e voltando um pouquinho, quando ele desce da montanha, né, Ninho? Aquele homem leproso se apresenta, um homem que estava afastado da sociedade, estava proibido de aproximar-se das pessoas, ele depara-se com o rei de amor, e conversa com o rei de amor: olha, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. E Jesus, aquele rei de amor, que nós cantamos hoje, ele disse: tá bom, eu quero ser limpo. E aquele homem ficou purificado da sua lepra. Esse é o rei de amor que eu e você servimos. Esse é o rei de amor que eu e você devemos sempre louvar o seu nome, sempre engrandecer o seu nome. E há um fato interessante que Lucas registrou aqui, Marcos registrou no capítulo 5, a partir do verso de número 30, não vou ler todo o texto. Quando aquela mulher, ela aproxima-se de Jesus, o texto sagrado, Marcos registra que ela ouvia falar de Jesus, uma mulher que sofria tantos anos com a enfermidade, com o fluxo de sangue, todos conhecemos a história. E ela, parece tão somente, eu preciso encontrar, me permitam dizer, esse rei de amor, viu, Rafael? Essa mulher disse: eu preciso encontrar esse rei de amor, eu preciso ser curada. E quanto mais, o texto sagrado diz, quanto mais ela gastava o dinheiro com os médicos, a coisa piorava mais ainda.
Então ela precisava de alguém, encontrar com alguém que resolvesse de uma vez por toda aquela situação. E esse alguém era aquele rei de amor. E ela vai entre a multidão e vai e chega até a Jesus. E o verso 30 que está aí, ela toca nas orlas de Jesus. Marcos registrou que assim que ela tocou na orla de Jesus, aquele fluxo se estancou. E diz o texto que Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, esse rei de amor, nesse momento, uma multidão de gente, inclusive os discípulos, disseram: mestre, você não está vendo, tem muita gente aqui, estão te apertando. Ele para aquele alvoroço todo, e ele olha ao seu redor, e olha, alguém me tocou. E os discípulos insistiram: mas mestre, tem muita gente aqui. Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí diz o texto no verso de número 32 e 33: e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Se bem que Jesus sabia que era aquela mulher que o tinha tocado, mas ele queria que ela se manifestasse, que ela confessasse. E o versículo de número 32 diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 34. E o rei de amor disse assim: olha, filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Esse rei de amor, a primeira coisa que ele fez na vida daquela mulher foi salvar a vida daquela mulher. Olha, filha, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, o homem e a mulher encontram a salvação em Jesus. E agora esse mesmo rei de amor transmite a paz a ela. Agora você vai em paz. Você precisava ser salva, você precisava ser curada, agora você precisa ter paz e agora você vai ser curada. Pode ir embora porque está tudo resolvido. É esse rei de amor que nós servimos. É esse rei de amor que nós pregamos. É este rei de amor que nós confiamos. É este rei de amor que nós nos prostramos ante a ele para o bendizer, para o louvar. E eu, na minha meditação, foi pouquinha coisa, simples a minha palavra, e eu fiquei pensando, mas por causa desses maravilhosos conselhos, esses extraordinários conselhos que Jesus dava, enquanto andava, ele curava, ele fazia tantas coisas, mas por causa desses maravilhosos conselhos, esse rei de amor, ele foi perseguido. Esse rei de amor, um dia, ele foi preso. Esse rei de amor, um dia, foi condenado. Esse rei de amor, um dia, foi sentenciado. E ele foi morto. Mas ao terceiro dia, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia. E é por essa ressurreição, Ricardo, que nós hoje podemos, junto com todos aqui vocês, cantarmos esse rei de amor. E eu quero ler algumas frases aqui, já estou encerrando, pastor, dessa última música que o coral cantou. Ele veio, ensinou, ele pregou, ele curou enfermos, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou.
Mas eu quero ler para vocês aqui esta noite, a última música que nós cantamos, o nosso coral cantou. Diz assim: o Rei de Amor. Que belíssima história. Que bela história. Quem dera que todo homem conhecesse, né, pastor Alexandre? Essa bela história desse Rei de Amor. O mundo seria melhor, com certeza. Se o mundo conhecesse essa história, se o mundo aceitasse essa história, se o mundo vivesse essa história, o mundo seria melhor. E a música, a letra diz assim: que belíssima história, desceu do céu para ser o nosso bem. Sei que em breve ele voltará. Olha lá, obrigado, a última música, olha lá. Sei que em breve ele voltará. Porém o dia... Podem falar, porém o dia... Eu não sei. Sim, ele prometeu, em breve voltará o Rei. Não falhará. Em breve voltará o Rei. O Rei de Amor. O Rei de Amor nasceu humilde. Em breve virá. Voltar, eu sei também. Ó que fiel, ó que gloriosa promessa, a qual nos faz cantar um grato amém. Vem, Senhor, aleluia, vem, Senhor, rendei-lhe louvor. Esse mesmo Rei que nasceu numa humilde manjedoura, esse mesmo Rei que estava lá na montanha aconselhando, esse mesmo Rei que curou aquela moça que estava com aquele fluxo de sangue, que curou aquele leproso, que um dia foi preso, foi espancado, uma lança o transpassou, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. O dia, eu não sei, e você também não sabe. Mas fica um conselho desse grande Rei, esse Rei de Amor. Ele fez um convite: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está te convidando esta noite, este Rei de Amor, Ele está te convidando esta noite para você entregar a sua vida a Ele. Se você ainda não fez, quem sabe um dia, alguém que está aqui, ou de repente pela internet nos assistindo, um dia, quem sabe, fez parte de um coral como este, cantou esta mesma cantata e virou as costas para esse Rei de Amor. Mas hoje é o momento oportuno. Esse Rei de Amor está entre nós aqui agora, neste momento. Por isso que nós estamos aqui o louvando. E por isso que estamos aqui transmitindo a você o conselho de Jesus, o convite de Jesus. Entrega a sua vida, porque Ele voltará. Amém.